Diretamente aqui do stand da Elsys na Netcom. Estou aqui com o Fernando, ele é coordenador de produto na Elsys. E aí, tudo bem, Thales, Fernando? tudo bem? Cara, obrigado por me receber aqui, obrigado Prazer, por aceitar irmão. gravar com o pessoal aqui da Lux da Telecom, pro nosso canal, nosso público de provedores de internet, né? Cara, prazer enorme receber vocês aqui na Netcom 2023 aqui, no nosso stand da Elsys aqui para muito mostrar bonito, as novidades para vocês. Valeu. E tem um lançamento em primeira mão aqui da Elsys, que é o AmpliMax Ultra, né? Eu já vou Exato. querer saber dele e desse daqui também, que a gente já fez o unboxing, que esse é o AmpliMax 4G. 4G, A gente isso. vai falar um pouco mais das especificações já, mas fala um pouquinho da Elsys pra gente, por favor. Beleza, pessoal, vamos lá. A Elsys é uma empresa aí com 34 anos de atuação no mercado de tecnologia, uma empresa que surgiu desenvolvendo tecnologia de ponta e continua até hoje inovando, né? Dentro das nossas áreas de atuação, nós temos segmento de energia solar, segmentos de TV via satélite, segurança, parte de infraestrutura, né, de redes para provedores e também as soluções de conectividade 4G e 5G. Perfeito. Inclusive a gente tem alguns vídeos no canal já fazendo um unboxing das ONUs e ONTs também de vocês e os bacana. resultados foram bem bons, legais, né? surpreenderam. Surpreendentes. Do AmpliMax também a gente fez um unboxing desse daqui tem um tempo atrás, mas o vídeo é para falar do mais novo lançamento que é o AmpliMax Ultra, né? Exato. Esse carinha que tá aqui atrás. Mas acho que a Já gente vamos pode chegar lá. começar falando dele, do 4G? 4G e depois ir pro próximo e falar o que mudou. Vamos lá, vamos explicar um pouquinho o que é a linha AmpliMax, né? E a proposta dessa solução inicialmente era levar a solução de conectividade para as pessoas que estavam sem cobertura. Então, onde você não tem rede fixa dos provedores, né? Não tem a rede cabeada de fibra, e você também tem uma população que vive fora da cobertura de celular das operadoras. Então, esse povo, né? essas empresas agros, essa população que vive nessas regiões limítrofes, não tinham como acessar a internet. Então, um jeito que a gente encontrou de levar solução, de levar conectividade para essas pessoas, foi utilizar a rede móvel como um meio de acesso à internet para a residência. Então, e a partir desse princípio foi desenvolvida a linha AmpliMax. Então, o AmpliMax é um dispositivo que você instala na sua residência, é um dispositivo outdoor, né? E ele tem a capacidade de receber o sinal das operadoras em longa distância. Perfeito. E com isso, propicia o acesso à internet à empresa ou à família que está utilizando o produto. Legal. Tá? Dá para colocar uma Pode falar. antena externa também, né? Sim, no AmpliMax 4G a gente tem a possibilidade de colocar uma antena externa para aumentar ainda mais o alcance. Legal. Tá? A gente está falando que a antena externa ela é utilizada em muitos poucos casos. Tá? O produto em si ele já tem um alcance aí que vai na faixa de 15 a 20 quilômetros, Nossa, é muita dependendo coisa, cara. do 15 local a de 20 instalação. km é muita coisa. É muita coisa. muita Melhora coisa. bastante o nível de recepção do sinal. Perfeito. Bom, agora a gente vai falar de lançamento, né? Que é o isso AmpliMax aí. Ultra, né? Perfeito. Vamos lá, pessoal. Então aqui está a novidade, o lançamento aqui na Netcom, o AmpliMax Ultra da Elsys, que tem como inovação agregar a tecnologia 5G ao portfólio da Elsys. Tá? Nossa, então ele já é 5G esse AmpliMax. Já é 5G. Perfeito. E além disso, a gente manteve também o fallback para as outras tecnologias, tá? Então ele suporta o 5G, o 4G e também o 3G. É um produto para dados, tá? Perfeito. Alta taxa de navegação, a gente está falando aí de uma capacidade de dados aí de até 2.5 GB, Nossa. tá? A gente está falando ainda algo que vem complementar muito bem a oferta de serviço aí dos provedores de internet. Legal. Diferenciais do produto, tá? A primeira coisa que a gente tem que falar é que a tecnologia nova é a agregação de portadoras, tá? Que permite muito maior velocidade aí na operação de dados. Então, o 4G desse produto aqui, tá? O 4G do AmpliMax Ultra também oferece uma performance muito superior à versão 4G original da linha AmpliMax. Tá? Outros diferenciais do produto. A linha 5G... Quando você fala consegue algo superior, por exemplo, dá para dar um exemplo desse o que seria esse superior no 4G? Olha, a gente está falando aqui hoje, tá? Em aplicações práticas, tá? Em testes já realizados em rede 4G, enquanto a versão original ela vai atingir na faixa de 30 MB, você tem mais ou menos cerca de 120 a 130 MB aqui na versão
do AmpliMax Ultra. Tá? Então a gente está Perfeito. falando de uma performance 4 vezes melhor, porém isso é limitado pela rede. A capacidade do produto é até 1.6 GB em rede 4G. Perfeito. Nossa, uma mudança legal. É muito relevante. Né? Legal. Outro ponto que a gente trouxe de inovação para a linha foi o Dual SIM, né? Enquanto a versão original só tinha um SIM card, agora você é capaz de fazer uma redundância com 2 chips dentro do próprio produto. Né? Isso dá muito mais opção de conectividade e estabilidade de rede. Bom, você comentou que no modelo anterior, esse modelo agora aceita até 2 chips, né? 2 chips. Quando a gente fala de chip, a gente está falando um público de provedor de internet, só para eles entenderem, é desbloqueado. Tipo assim, funciona de qualquer operadora. Qualquer operadora. Qualquer operadora que o cara tiver hoje, ele colocar aí, vai funcionar. Vai funcionar, exatamente. Todas as operadoras aqui do Brasil, né, as mais comuns, pode citar o nome aqui, né? Claro, TIM, Vivo. Cara, todas as operadoras, o AmpliMax Ultra, é só você pegar o chip da operadora com plano de dados habilitado, colocar no produto e já vai começar a navegar. Perfeito. Cara, e essa caixinha aqui do lado aqui? A caixinha é o nosso injetor PoE. Tá? É um PoE dele. Esse dispositivo ele é instalado dentro da residência ou dentro da empresa, né, digamos assim, e o cabo de rede que sai dessa extremidade aqui e conecta aqui no produto. O produto ele é para instalação outdoor, para que ele tenha uma melhor recepção de sinal, né, e visada com a torre da operadora. E qual é em relação à distância também? Que nem aquele é de 15 a 20 km, né? Você falou, e esse cara? Exatamente. Ele também tem uma performance muito melhor quando você compara a um modem indoor, por exemplo, né? Então a gente costuma falar, até porque vai depender muito da frequência de operação, do local da operadora, mas a gente costuma falar que a gente consegue aqui cerca de 6 vezes mais alcance do que em relação a um modem indoor ou um telefone celular convencional. Entendi. E a instalação dele, cara, como é que é feita? Esse daqui é muito prático, né? Sim. A instalação dele, ele é mais focado para um público residencial. Exato. E o AmpliMax Ultra, quem é o público do AmpliMax Ultra? O AmpliMax Ultra é prioritariamente o público, né, nesse início de tecnologia no mercado, onde a gente está lançando o 5G, ele é um público mais corporativo. Né? Então são empresas que necessitam, por exemplo, de uma internet de redundância, né, para você garantir a conectividade da sua empresa. É um público, vamos dizer assim, um público mais profissional, né, que quer fazer um uso que depende das qualidades da rede 5G, como por exemplo velocidade, estabilidade, baixa latência. Então esse público, né, que precisa desses, vamos dizer assim, desses requisitos de rede aí, de velocidade, por exemplo, é o público indicado para o 5G. Então o provedor de internet que está assistindo a gente vai utilizar esse AmpliMax, por exemplo, como uma redundância de um link que ele entrega. Exatamente. Ele atende, vamos supor, ele atende uma empresa ali mesmo, com algum link já dedicado, ou até mesmo um link convencional, que ele consegue cobrar um pouco a mais, né? E aí ele não tem nenhuma redundância, ele consegue colocar o AmpliMax Ultra, melhor ainda se a região dele tiver o 5G, né? No 4G também vai perfeito, mas se tiver o 5G melhor ainda, ele coloca o chip e coloca ali como uma senhora redundância para aquele cliente, né? Exatamente, é uma forma de garantir a conectividade do cliente, né? Ele pode inclusive vender isso como um serviço adicional, né? Traz valor para a empresa, traz um diferencial para o provedor também, né? Em relação aos concorrentes. Perfeito. Então, no atendimento de um cliente, ele, por exemplo, um provedor de fibra que leva a conectividade, né, até a empresa, por exemplo, instalou, está tudo funcionando, ok, mas para garantir a estabilidade, para garantir que não haja falha na conexão, ele coloca, por exemplo, um load balance e faz a instalação do AmpliMax Ultra e você tem as 2 redes ali disponível para o cliente. Se houver alguma falha, alguma interrupção, por exemplo, né, algum problema mecânico, algum caminhão que derrubou uma fibra no caminho, por exemplo, né, enquanto a equipe está lá executando o reparo da manutenção, a empresa está atendida com a tecnologia 5G. Ele fica até mais tranquilo para cumprir o SLA da fibra rompida, o que for. A gente está em São Paulo. Provedor de internet pode utilizar no Brasil inteiro, né? Mas a gente está em São Paulo. É que tem muito trânsito aqui, é loucura, cara. SLA de 4 horas, às vezes, é só travada no trânsito. Então o cara fica mais tranquilo para... Fica mais tranquilo, não deixa o cliente na mão. E é o que eu falo, né, cara? É um serviço adicional. Você pode cobrar um pouco a mais por isso, né? Para você garantir o contrato. Um outro ponto que você falou também, né? Os grandes centros. A gente fala muito em regiões mais afastadas, remotas, para inclusão, né, na rede, por causa da cobertura. Mas grandes centros,
há muitos prédios onde você não consegue mais fazer o cabeamento. Você não consegue mais passar fibra, né? Seja por tubulação, seja por excesso no quadro de distribuição, enfim. Aqui você tem uma opção, você tem um cliente demandando uma solução onde você não consegue mais chegar fisicamente, você pode fazer a instalação do Amplimax Ultra, né? E ter o que a gente chama lá de FWA disponível para o cliente. Perfeito. No caso, por exemplo, também de um POP remoto, né? A gente tem muito provedor que tem POPs aí em montanhas, o que for, que ele atende em algumas regiões via rádio, tem algumas torres. Ele pode colocar um cara desse, um Amplimax Ultra, e se romper a fibra ali, também fica na redundância. E principalmente assim, quando o técnico dele for fazer... A montanha é só um exemplo, mas tem lugares de norte, nordeste, tem vários POPs remoto aí no meio da estrada. Na verdade, o técnico pode ir fazer uma manutenção no local, provavelmente vai estar sem a internet da fibra que vai estar sem, ele pode usar a do Amplimax para fazer uma ligação, ligar para a central, até mesmo documentar, mandar foto, mandar vídeo, o que for ali da ocorrência. Ele não vai ficar a ver navios ali no meio da... Exatamente, para a equipe de campo que você está falando, né? Que vai fazer um atendimento onde você ainda não estabeleceu a conectividade final, está no processo de implantação, sim, a equipe de campo pode, né, fazer a instalação rápida do Amplimax ali, já estabelecer conectividade, fazer inclusive chamada ali pelo WhatsApp, mandar uma mensagem. Cara, excelente. Perfeito. No caso do Amplimax 4G, a gente consegue colocar um roteador para utilizar no Wi-Fi ali na residência, né? E no caso do Amplimax Ultra, a gente pode colocar um AX? Exatamente. Um Wi-Fi 6? Pode, não deve, né? A gente recomenda um AX, mas a gente recomenda um AX 3000 já, né? Para que você permita que toda a velocidade, né, que venha disponível da tecnologia 5G possa fluir até o usuário final sem que o roteador seja um limitante ali no meio. O AX3000 é coisa já, hein, cara? A gente testou aí a X1800 e tal, a X3000 já é... Caraca, então a capacidade dele é muito boa. É muito boa. No 5G a gente está falando aqui de uma capacidade de até 2.5 GB de throughput na navegação. Nossa. Cara, a gente vai gravar com a equipe de engenharia da Elsys, né? Esse vídeo ele vai continuar lá. A gente vai, daqui a pouquinho vai sair daqui, vai direto bater um papo lá com a equipe de engenharia da Elsys para saber ainda mais sobre o produto, para testar, fazer alguns testes, porque ele foi desenvolvido por vocês, né? É uma patente exclusiva Elsys. Exatamente. A linha Amplimax, né, desde a versão original do 4G, né, como também agora o 5G, ele é um desenvolvimento, ele foi idealizado, né? Eu gosto de pensar assim, de onde surgiu, a gente contou aquela história do início da necessidade de levar a internet, né? Ele foi idealizado. Assim, como a gente vai levar a internet, a partir daí desenvolveu-se a ideia do produto, né? Dessa ideia, toda a equipe de engenharia, né? Que vocês vão lá visitar em Valinhos? Sim, vamos lá. Bacana. Toda a equipe de engenharia debruçou ali sobre o projeto, fizeram várias análises, chegaram na solução final, né? De utilizar a rede móvel como meio. Todo o projeto de hardware, todo o desenvolvimento de software, toda a parte de design feita pela equipe de desenvolvimento em Valinhos. Legal, e eu vou perguntar bastante coisa lá para eles lá também. Que é inclusive, que você comentou, né, que é já objeto de vários pedidos de patente, tanto no 4G quanto no 5G, né, tanto em design quanto projetos de antena. É uma patente exclusiva Elsys, de vocês. Patente global, registro global. Caraca, que show. Agora a pergunta que não quer calar, né, cara? Onde compra e quanto custa? Ah, bacana. O Amplimax 4G eu acho que já está disponível aí em todo o Brasil. E também, só para um ponto importante, né, gosto de falar aqui, o Amplimax hoje ele está presente em 40 países. Né? Nós exportamos a linha Amplimax, tem aí mais de 1 milhão de pessoas já conectadas com o dispositivo 4G. Eu não sabia, essa informação é legal, não sabia. Exatamente. Legal. E o 5G, um dos modelos que a gente está puxando agora é o modelo de locação. Então, a partir agora da segunda quinzena de agosto, o produto já vai estar disponível e a gente vai trabalhar com a linha 5G num modelo de serviço também. Perfeito. Então, o provedor que tiver interesse, o cliente tiver interesse, pode entrar em contato com a Elsys. A gente vai ter uma proposta de locação, né, que reduz o custo de investimento, reduz a necessidade de aquisição do produto. Então, o cliente pode alugar o produto com a gente. A Elsys vai dar todo o suporte no processo de instalação, a garantia durante todo o período de contrato, suporte técnico local, tudo que for necessário para que o cliente tenha a melhor experiência no uso da tecnologia 5G. Explica um pouco melhor esse formato de locação, porque hoje a gente já tem algum serviço de locação no mercado de telecom,
que o cara compra ali meio que através do financiamento, ele vai pagando ali a locação e na última parcelinha, no finalzinho, aquele produto passa a ser dele. É dessa forma? Não, o que a gente está falando aqui é um modelo de locação onde a gente vai dar o suporte para o usuário durante todo o período de contrato. É uma locação mesmo, eu estou locando o produto da Elsys. Exatamente. Se der um problema, precisar de um suporte... 24 horas. Se eu não quiser mais o produto... Exatamente, vai entrar em contato. Caramba, que legal, cara, que diferente. Uhum. Exatamente, o atendimento completo do começo ao fim para a gente garantir a experiência do usuário. A gente quer que a pessoa ela faça uso da tecnologia, mas aquilo venha para somar com ela, não passa a ser uma dor de cabeça, o desafio de ter que resolver problemas técnicos, integração com o sistema de TI. Então a gente vai ter todo um suporte de um time de engenharia de aplicação, né, ligado ao time de desenvolvimento da Elsys. Então, todo atendimento, instalação, suporte técnico, no caso de algum problema, precisar de alguma visita técnica, atendimento, desenvolvimento de novas features para aplicações específicas. Perfeito. Então, o time todo de produto comercial e engenharia disponível para o atendimento dos clientes. Nossa, que diferenciado esse atendimento, né, Lucas? Bacana. Bom, Fernando, eu me despeço de você aqui agora. Thales, valeu pelo papo. E agradeço, tá? Esse bate-papo aí, explicar um pouquinho pra gente da diferença dos dois. Mas agora eu faço um corte aqui com o pessoal e a gente magicamente vai aparecer junto com o time de engenharia da Elsys lá em Valinhos. Valeu. Um abraço pro time de engenharia também aí. Até já, galera. Ó, chegando aí, hein? Aqui é o setor de engenharia e desenvolvimento da Elsys. Perfeito. A gente tem uns 18 colaboradores e basicamente o que a gente faz aqui? A gente especifica os produtos, parte deles é desenvolvido aqui mesmo e parte é desenvolvido fora, mas a especificação é sempre feita aqui mesmo. Tá. Então a gente recebe requisitos de alto nível do setor de negócios, a gente destrincha eles e gera as especificações técnicas. Perfeito. Por exemplo, o cara de negócio fala, não, tem que ser um produto robusto. Tá bom, daí a gente vai dizer qual que é a temperatura, por exemplo, a faixa de temperatura que ele tem que aguentar, nível de vibração, esse tipo de coisa. Aí uma parte desses produtos, em especial a linha Amplimax, a gente desenvolve aqui e aí no desenvolvimento a gente tem uma equipe de hardware e uma equipe de software. Tá. E depois tem a parte de validação, que vale tanto para os produtos que a gente desenvolve aqui mesmo, quanto os que são desenvolvidos fora. Basicamente é isso. Tá, eu sei, hoje o Amplimax está presente em mais de 40 países, não é isso? Sim, a gente tem registros de uso do Amplimax em mais de 40 países. É muita coisa. Né? É bastante coisa, cara. E aí o Amplimax, quando ele vai para esses outros países, ele vai de uma maneira diferente? Não. Por exemplo, aqui a gente tem a Anatel, né? Que regula aqui as coisas que a gente precisa. Tem que ser dessa forma. Nos outros países eles vão com uma especificação única também, tipo, para lá? Ou não? O mesmo produto se adequa... Cada país tem suas particularidades. Legal. Uma importante são as bandas de frequência. Né? Então, em função das bandas de frequência que um determinado país segue, a gente decide se a gente vai poder usar ou não o hardware que a gente já tem. A grosso modo, todos os países usam o mesmo hardware, a menos dos Estados Unidos, que tem bandas particulares, então tem um hardware próprio para ele. Legal. Outra questão são as fontes, né? Cada país tem um pino diferente, isso tem que ser levado em conta. É verdade. E aí a parte de homologação, ela pode ser completamente diferente. Por exemplo, o Chile é um país que não exige quase nada. Você pode chegar com o produto lá e eles usam. Agora, outros, eles aceitam a homologação da Anatel, outros você tem que fazer uma homologação própria. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem o FCC, que é o equivalente da Anatel aqui. E vai muito mais longe, porque lá eles têm outros órgãos certificadores. Lá a gente teve que homologar no FCC, no PTCRB, Caramba. na Verizon, na T-Mobile e na AT&T. Então foram 5 certificações que foram feitas lá para você trabalhar lá. Aqui no Brasil, se está homologado pela Anatel, você pode usar na rede da Vivo, ou da TIM, da Claro. Lá não. Lá as operadoras também exigem uma certificação própria. Caramba, cada operadora quer homologar lá. Criam seus próprios requisitos. Caramba, que diferente. Muito diferente, muito diferente. E o Ultra também vai para lá? Vai. O Ultra a gente lançou aqui no Brasil, agora a gente está já mirando o mercado americano e alguns países da América Latina. Então sim, a gente já tem mapeado, a gente já produziu algumas placas na nossa fábrica para os Estados Unidos,
mas o FCC ainda não está pronto, então a gente não pode vender lá, mas sim está nos nossos planos. Legal. Mas aqui no Brasil tá 100% homologado, tudo... Tá, aqui já está homologado, já está produzido, está no estoque. Tá pronto. Só para funcionar já, né, pessoal? Aí. Legal. Isso aí. Pô, apresenta então. Vamos aí, vamos. Tudo que a gente puder conhecer. Vamos ver. Normalmente a gente faz a antena, desenvolve a antena e todo o resto é feito em volta da antena. Esse aqui é o software que a gente usa para desenvolver a antena. Ele é um software de simulação eletromagnética. Ele simula qual vai ser a perda de retorno, o diagrama de radiação. A Suelen está mostrando o projeto da placa de circuito impresso, que é onde está a inteligência do produto. Então é um software específico, onde a gente faz o esquema elétrico e o layout. E ele mostra até em 3D aí, mas na verdade onde ela trabalha mesmo é nesse 2D aí. Cada viazinha, cada furinho desse aí é ela que coloca, cada trilha. E os componentes, ele é feito aqui não, né? São colocados aqui? Então, a gente tem aqui as ferramentas de inserção, porque quando você começa a produção, você vai fazer poucas placas, né? Para teste, né? Aqui então, aqui é um ambiente de proteção ESD. É uma borracha, né? Uma borracha? É uma estática, né? Exato, para dissipar a energia eletrostática. E aqui a gente tem uma estação de solda, então o módulo do 5G, o módulo de Wi-Fi e alguns outros componentes a gente precisa soldar aqui, né? Na fábrica eles têm um forno e a placa ela vai andando durante o forno e cada parte tem uma temperatura diferente. Aqui ela fica parada, mas a temperatura a gente programa o perfil, ela vai variando ao longo do tempo para ser similar ao que acontece lá. Legal. Isso mesmo. Então, depois de feito um projeto inicial, a gente fabrica alguns protótipos, manda fabricar as placas fora e monta elas aqui. Aqui, Dimas, ó. Essa aqui é como chega a placa, né? A placa nua. Ah, tá. Ela chega aqui sem nada, né? Perfeito. Isso. Tanto aqui quanto na fábrica. Mas aí foi a Suelen que desenvolveu esse formato aqui. É aquilo ali que ela estava mostrando ali, né? O Dalton, os furinhos. O Dalton ele faz o esquema elétrico. Tudo bem, Dalton? Tudo bem? O Dalton ele faz o esquema elétrico, que no esquema elétrico tem o diagrama de interconexão entre os componentes. Né? Em seguida a gente faz, a Suelen ela faz o layout, ou seja, ela posiciona os componentes e traça o caminho físico dessas conexões. Perfeito. E essa aqui já é a placa já do 5G. Essa aqui já é a placa do 5G. Tá. Exatamente. Beleza. A gente já mostrou em alguns vídeos aí para vocês o processo de inserção de componente, mas aí é em Manaus, né? Em larga escala é feito em Manaus, né? E aqui a gente faz manualmente com essas ferramentas que a gente mostrou aqui. Para teste aqui no laboratório e tal, né? Exatamente. Aqui na engenharia. Mas aí são aquelas máquinas de inserção de componente, que ela vai colocando os componentes, tem alguns que tem que ser manual mesmo, né? Os maiores, né? Se eu não me engano. Isso. E aí é igual ao do forno que ele falou. Aí tem a solda, né? Tem a pasta, esqueci o nome da pasta. É uma pasta de solda mesmo. Uma pasta de solda, né? Coloca a placa, ela vai lá no forno gigante, a temperatura vai lá em cima, vai abaixando, né? Isso. Tem um stencil, né? Que é uma máscara. Depois vira também, né? Tem um stencil, que é uma máscara onde só tem abertura onde vai depositar cobre. Em seguida, tem uma linha que insere manualmente alguns componentes. Aí ele passa num processo de solda a onda para os componentes que são PTH. E depois vai para uma fase de acabamento, onde tem testes e montagem mecânica. Legal, perfeito. Ó, e aqui já é com alguns componentes já, né? Na verdade, não? é quase todo. Quase todos já. Estão todos aí. Todos os componentes já, né? Aqui vão os SIM cards, né? Isso, são aqui dois. Vão os SIM cards, aqui uma porta tipo USB, USB-C. Né? USB-C. Grande. Aqui a saidinha giga, né? É 2,5 GB. 2,5 GB. Isso. Show demais, hein? Embaixo tem alguns componentes também. Top demais. Ah, olha aí, ó. Esse aqui é um stencil, que isso aqui seria usado na fábrica. E é para uma placa que tem no mesmo painel várias. Né? Para otimizar, por exemplo, essa aí tem 2 placas na mesma. Esse aqui é um painel que tem mais placas. Né? Mas esse aqui é um exemplo de um stencil que é usado para fazer a deposição de solda em cima da placa. Isso é para a fábrica. Perfeito, legal demais, hein? Esse aqui é o gabinete, né? Então, esse aqui é um outro projeto, junto com o projeto, né? Das partes plásticas e metálicas.
A gente tem uma concepção inicial, faz alguns esboços, a gente tem uma impressora 3D ali. E depois que visualmente o projeto está aprovado, mecanicamente também, a gente tem que fazer uma ferramenta. Essa ferramenta é um molde, é uma peça enorme, pode pesar até 1 tonelada. Para cada uma dessas peças que é feita a injeção do plástico em altíssima temperatura. O grande diferencial do nosso produto é a antena, porque ela é uma antena de banda larga, uma antena direcional com um ganho bem estável. É essa forma como a gente se diferencia de todos os concorrentes, é esse conceito que a gente trouxe para o mercado há 8 anos atrás e que não existia, né? E a gente popularizou aqui no país essa forma de conexão para a internet de pessoas que estão em áreas de sombra. Então, como eu falei, tudo gira em torno da antena, porque esse é o grande diferencial. Perfeito. Então, dependendo da solução de antena que a gente desenvolve, aí a mecânica ela se adapta a ela. É por isso que é tão diferente uma da outra. E agora a gente pode também falar um pouco sobre as diferenças entre as antenas. Essa antena, ela tem uma polarização vertical. Então o campo elétrico está nessa direção que a gente pega. E a gente tem uma diversidade na polarização horizontal, numa antena menorzinha aqui, que ela é específica para a banda do 2600 MHz, que é a banda 7, se eu não me engano. É assim que funciona a do Amplimax, e tem um refletor atrás. Então, em função dessa antena, que o gabinete tem aquele formato. Tem uma bem aqui, ó, só para o pessoal... Pode mostrar ela? Pode. Essa aí, né? Essa daqui. Você está mostrando. Essa Esse é o aqui. refletor atrás que você falou, isso, né? É isso mesmo. Esse daqui é o refletor atrás que ele falou, aqui dentro tá a plaquinha, né? Sim. Então, respondendo sua pergunta original, o formato dela, do gabinete, é diferente porque a antena é diferente. Tá bom. Né? E ela é diferente no sentido de que ela tem dupla polaridade. Ela é diferente no sentido também que ela tem uma faixa de atuação muito mais larga. A do Amplimax tradicional vai de 700 MHz a 2.700 MHz. Essa aqui ela começa em 600 MHz, porque nos Estados Unidos eles começam a trabalhar com essa frequência, e vai até 4 GHz. Nossa. Então é uma banda de frequência muito mais larga. Para a gente conseguir ter dupla polaridade, com mais bandas de frequência, a gente teve que fazer uma antena maior. E ela é empilhada, né? A do Amplimax ela tem uma estrutura muito planar, por isso que ele é fininho, né? Essa aqui não, essa daqui ela é empilhada e ela tem múltiplos elementos. E a grosso modo, os elementos maiores cuidam das frequências mais baixas e os menores, conforme vai diminuindo, eles cuidam das frequências mais altas. Daí que vem esse formato de pirâmide. E aí, beleza. E aí é o mesmo conceito, né? Desce aqui o cabo elétrico, né? Cabo de rede, entra aqui na fontezinha PoE e já tem tudo escrito aqui, né? Ó. Deixa eu empurrar só um pouquinho para cá. Aqui onde entra o Amplimax, aqui para onde vai sair o cabo que a pessoa pode colocar um roteador e ir direto no computador. Exato. Na verdade? E aqui é a fonte de alimentação, né? Alimentaçãozinha. É isso mesmo, o conceito é o mesmo. Não muda. Não muda. O conceito é o mesmo, porém a tecnologia é muito mais avançada, muito mais velocidade, o throughput é maior, né? Uma porta de 2,5. Essa porta é de 2,5, a saída é giga, né? Faz todo sentido, a sua pergunta faz muito sentido, né? É porque ele tem 4, a gente usa os 4 pares. Né? Mas mesmo entre as conexões que usam 4 pares, a gente tem 1 gigabit, 2,5 e 10. Eu só estou especificando que a parte eletrônica ela está localizada ali na faixa dos 2,5, que é o mais adequado para o throughput que o produto entrega. Eu só queria complementar dizendo que ele já tem os cabos. A gente já entrega o cabo. Já manda junto? Já manda o cabo. Essa é uma diferença em relação ao anterior. É esse que está aqui já, não? É esse que está aqui já. É um cabo CAT6, de 15 metros. Ah, que legal, cara. E aí vai esse daqui também para ligar já no... Vai os dois. Vai o pequenininho, que é de 1,5 m, e tem o de 15 metros. É um conceito que a gente trouxe dos Estados Unidos, uma experiência que a gente teve, que lá o pessoal quer ter a solução pronta. Mas eu estou num caso específico que eu vou precisar de um cabo de 100 metros. Posso usar? Pode.
né? É recomendado que a gente use o cabo Cat6 no mínimo, né? Mas daí o usuário ele vai comprar o cabo, ou eventualmente vai ter que crimpar, tal. O que a gente entrega é de 15, se o usuário quiser, ele pode usar um de até 100 metros. Assim como o AmpliMax 4G. Perfeito. O AmpliMax, esse Ultra, ele veio para substituir ou para ser uma nova solução também de mercado e usar junto? É uma ótima pergunta. É para ser uma nova solução. Ambas vão conviver para públicos muito diferentes. Em muitos casos, o AmpliMax 4G ele é a solução, né? Tanto para navegar na internet quanto para soluções de IoT que estão crescendo muito. Né? E o 5G é uma solução mais robusta, de maior velocidade, que atende um público um pouco diferente. Aqui é interessante também, para a gente exemplificar, que aqui em Valinhos, onde a gente está localizado, não tem rede 5G. Não tem? Não tem rede 5G. E aqui ele está mostrando que está na banda 78 em 3,5 GB, né, 63% no 5G. Olha só que curioso, né? Curioso. Mas a Elsys tem a própria torre de celular. A torre de celular da Elsys é essa daqui. Né? Então isso aqui é uma call box. Caraca! É um equipamento Que maneiro, cara. que simula uma torre. 5G? 5G e 4G. Caramba! Então, assim, o fabricante que fez E aí essas anteninhas aqui que são estão as 4 anteninhas. Você lembra das 4 anteninhas que a gente falou da torre? São essas 4 aqui. Então, essa aqui é a torre com a qual a gente está se comunicando. Que maneira. Pô, e vocês têm um laboratório aqui completaço, né? Exatamente. Para desenvolver, testar, estressar o produto para ele ir para o mercado 100%. É isso mesmo. Então, seguindo aquela cronologia que a gente estava falando, né? Depois de a gente ter um protótipo, a gente testa. Isso aqui é um mecanismo importantíssimo para a gente. Você pode configurar tudo e mais um pouco nele, como se fosse uma torre, além da banda, se ele é standalone, não standalone, quantas portadoras eu vou subir do 4G. Tudo isso a gente configura aqui e simula todas as condições possíveis que podem ser encontradas em campo. Aqui é um setup para teste automatizado. Ele consegue fazer 4 testes automatizados simultaneamente. No momento ele está testando só o AmpliMax Ultra. Tá né? bom. Mas basicamente é um robozinho aí que faz uma série de testes que a gente programa um script e ele verifica. Como a gente lança versões de software recorrentes, é uma questão importante a gente manter, garantir que não teve nenhum efeito secundário aí. Aqui que explode? É aqui que explode, é aqui que explode. A maior causa de retorno de campo de qualquer equipamento eletrônico é surto que vem pela rede elétrica. Então, aqui no Brasil, a energia ela é distribuída através de cabos aéreos, né? Em alguns locais do mundo eles são subterrâneos, mas aqui eles são aéreos. Então, eles estão muito sujeitos a receber interferência de raios que caem. Então, quando cai um raio, seja na próxima rede elétrica ou de uma subestação, isso acaba chegando na casa do usuário. E esse surto, ele pode queimar os equipamentos eletrônicos. E muitas vezes isso acontece. Então, a gente usa aí os padrões internacionais, na verdade, acima dos padrões internacionais, para garantir que o nosso produto tem uma proteção adequada. Isso aqui é uma máquina que simula um surto na rede elétrica. Né? Então, ele tem um formato padrão, tempo de subida padrão, tempo de descida padrão, e um pico, que é a principal característica dele. Isso agora está setado em 4.000 volts, mas essa máquina ela vai até 6.000 volts. Na Anatel eles fazem um teste de 4.000 volts, que é similar é o mesmo padrão que se usa na Europa e nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, pela nossa experiência, os raios são mais fortes. Porque o país é grande, é um litoral grande e porque a rede é aérea. Né? Então a gente testa em 6.000 volts de modo comum. E esse cara aqui, é só uma caixa, não? E esse aqui faz parte do equipamento que a gente usa lá em Manaus, na nossa fábrica. Ele tem uma bomba de vácuo que a gente aplica no produto para ter certeza que não está entrando ar. E com a configuração que a gente faz, se ele não entrar, a gente tem certeza que não vai entrar nem água nem poeira. E esse aqui é uma call box, similar àquela que eu mostrei lá, só que essa aqui tem 3G e 4G. Então ela também é uma torre de celular que a gente usa para testar os nossos equipamentos. Aquela é aquela máquina que parece um computador, com um monte de saídinha atrás, que faz do 5G, 4G, não. E essa aqui, exclusivamente... 3G e 4G. 3G e 4G. Exatamente. Legal.
Olha só. Ah, essas daqui é legal, hein? Essas aqui são as câmeras térmicas. A gente tem duas e tem uma estufa também. Ela tá em funcionamento, né? Ela está em funcionamento, em 70 graus Celsius. Essa Caramba. Essa eu consigo explicar, essa eu conheço. Não consigo. Eu sei que ela faz o teste, ela joga a temperatura lá embaixo, depois joga a temperatura lá em cima. Ela simula como se fosse o passar dos anos, não é isso? É exatamente isso. O conceito é exatamente esse. Então, esse é um teste que a gente faz de vida altamente acelerada, né? A gente chama de halt, e aqui a gente estressa essencialmente a temperatura com poucas peças. Aí a gente faz as melhorias no projeto, e numa fase que a gente tem mais amostras, aí a gente faz o ALT, que é o ensaio de vida acelerado, mas ele não é tão acelerado assim. Aí ele vai demorar mais ou menos um mês. Como no ensaio anterior a gente já sabe os limites do produto, né? Ele funciona... Está especificado só até 60, mas eu sei que até 80 ele vai. Está especificado até menos 20, mas eu sei que até menos 40 ele vai. Então a gente usa esses limites para acelerar a vida do produto. Então, a grosso modo, para cada 10 graus que eu aumento a temperatura, a vida do produto ela cai pela metade. Então, se eu coloco 10 graus acima do que ele vai trabalhar, é como se já estivesse passando o dobro do tempo. Caramba! Né? Então, seguindo essa lógica, a gente consegue garantir que o produto vai funcionar bem durante os dois primeiros anos da vida dele, no mínimo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Mas quando a gente fala de uma câmara anecoica, é um espaço como esse, que tem esses absorvedores em volta. Né? E, por exemplo, numa câmera anecoica poderia ser feito o teste que eu falei da antena, né? Só que a mesa onde está o produto, né, ela teria que ser giratória. Tá. Entendi. Basicamente, seria muito parecido com isso que está aí. Câmera anecoica. Câmera anecoica. Legal. Vem aprendendo, né? Então, esse foi um teste que foi feito e ele é obrigatório para o produto ser homologado na Anatel. Então, você precisa garantir que os níveis emitidos dele fora da faixa de transmissão estão adequados e não vão perturbar alguma outra coisa. Por exemplo, quando você liga um liquidificador na sua casa e a TV chuvisca, né, esse é um efeito indesejado que pode vir pelo ar ou pelo cabo da rede elétrica, né? Então, esses testes são feitos para evitar que nosso produto interfira em outros, seja pelo ar ou pela rede elétrica. Nossa, que legal. Pô, a gente está falando do desafio lá, né? Quais foram os maiores desafios para desenvolver o Amplimax Ultra, né? Tudo para a gente foi um desafio. A antena foi um grandíssimo e o primeiro desafio, né? Basicamente a gente pega referências na literatura, de pesquisa que é feita, a gente pega o que tem de mais moderno, né, na tecnologia para a gente ter uma antena que é o grande diferencial do produto. Mas o próprio projeto do gabinete foi algo muito diferente para a gente. Agora a gente está trazendo o conceito, a proteção IP65, a gente nunca teve um produto da linha Amplimax com IP65, então o projeto mecânico foi um grande desafio, né? Não só como desenvolver, mas como testar na produção para garantir que 100% das peças estão vedadas, então teve o desenvolvimento. Então a mecânica foi bem desafiadora e o aprendizado do 5G, a tecnologia 5G, ela tem características muito diferentes do 4G. Né? Então só para a gente aprender a configurar aquele equipamento que simula uma torre a call box, foi muito difícil. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de elencar qual desses 3 tópicos foi o mais difícil. Mas assim, vocês quebraram muita cabeça, toda a equipe, para chegar nesse produto ideal. Sim, exatamente. Que hoje já está pronto, em estoque, para o provedor de internet colocar de redundância. Sim. Colocar, de repente, de link principal em algumas situações. Sim, exatamente. Exatamente. E além do projeto, teve o projeto do processo na fábrica. Né? Então, além de a gente projetar o equipamento, a gente projeta os equipamentos que são feitos para testar os produtos da fábrica. Então, a gente tem 4 postos de testes na fábrica. Tem um posto que testa só a placa com eletrônica. Tem um posto de teste que testa só a antena. Tem um posto de teste que testa o conjunto radiano. Caramba, depois, que vocês desenvolveram? Que a gente desenvolveu. A gente tem um posto de teste que verifica a estanqueidade do produto, para ter certeza que não vai entrar água quando a gente vendeu
Então, o produto ele é 100% testado, com uma cobertura maior do que 95% de tudo de cada elemento que faz parte dele. 100% de todas as peças e uma cobertura muito grande. Nossa, que maneiro, cara. Poxa, eu queria agradecer esse tour, essa recepção que você teve comigo aí, que todo mundo também que está assistindo e esse cuidado para apresentar um pouco dos detalhes, né, de como foi elaborado aí o Amplimax Ultra, né, e também reforçar para o pessoal, para os provedores de internet, que o produto já está disponível, né, você já pode entrar em contato com o time comercial, a gente falou um pouco lá na Netcom, vocês entenderam, em formato de locação, né, o time da Elsys vai lá, faz a instalação do produto, se tiver qualquer RMA, faz a troca do produto, tem todo um cuidado e um acompanhamento na instalação, né? E já está em estoque disponível para você, provedor de internet, né? O Amplimax Ultra, mas não só o Amplimax Ultra, mas a Elsys mesmo tem uma linha de produtos gigante que o provedor de internet pode usar, assim como a Zone News. Sim. E muitos produtos para utilizar como SVA também, né? O provedor entrega ali produtos e serviços de valor agregado, né? Sem dúvida. Câmera. Como a gente falou do Wi-Fi mesmo, tem câmera, tem lâmpada, tem, nossa, uma série de fechadura, uma série de dispositivos. É verdade. Eu que agradeço a visita de vocês, é um orgulho nosso poder mostrar aqui o que a gente faz. Espero que seu público goste do produto. Temos já peças, falem com a gente, procurem o nosso comercial. Eu quero testar uma amostra, procura a gente, estamos muito abertos, né? Como a gente desenvolve, a gente tem todo um roadmap de funcionalidades de software a ser desenvolvido. Isso depende muito também do retorno dos clientes. Então, eu espero que essa abertura se mantenha. Tá? A gente está totalmente aberto aí a perguntas, a sugestões. Estou muito feliz. Porque o pessoal vai mandar, hein? Por favor. O pessoal vai mandar bastante aí. Tá? Por favor. Cara, obrigado. Eu que te agradeço. Mais uma vez. Obrigadão, viu? Lucas, obrigado também. Você que assistiu esse vídeo até aqui. O produto já está disponível. Vocês podem acessar o QR Code que está na tela. Tem um link na descrição do vídeo também. Tá bom? Confere. Vale muito a pena conferir. E fica de olho em todas as feiras de provedor que a Elsys vai participar também. Que aí você pode ir conhecer o produto lá pessoalmente. Tá bom? Isso aí. Valeu, obrigado. Deixa o like e se inscreve aí no canal.